qual é o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecoste? Significou o início do cumprimento da promessa de Deus. Significou o início do cumprimento da promessa de Deus. Joel 2, 28 e 29, vou ler. Aí os homens viram, né? Viram esses discípulos e os apóstolos lá falando em outras línguas e falaram: não, é essa hora, vocês já estão assim, meus amigos? Essa hora da manhã vocês já estão bebendo? E aí ele falou: não, isso aqui é o cumprimento de Joel. E a promessa era essa aqui, ó. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O apóstolo Pedro falou para eles: isso aqui é o cumprimento do que está escrito em Joel, é o derramar do Espírito Santo, é o derramar do Espírito sobre todo o povo nos tempos do fim. Número 2 diz que, posto que os últimos dias desta era já começaram, todos agora se veem ante a decisão de se arrependerem e crerem em Cristo. Ou seja, se Deus disse que ele iria derramar o Espírito dele nos últimos dias, chegou então os últimos dias. Porque o Espírito foi derramado como foi profetizado. Então, desde o dia de Pentecostes se inaugurou uma era. Qual que é esta era? Os últimos dias. Número 3. Os discípulos foram do alto revestidos de poder, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo. Ficou óbvio, né, depois disso aqui, porque na hora que o apóstolo Pedro abriu a boca, 3.000 almas. E é engraçado assim a gente observar quem eram os apóstolos antes de Pentecostes e quem foram eles depois. Depois de Pentecostes você não vê ninguém mais medroso, você não vê mais ninguém dando mancada, você não vê essas coisas, você não vê. Depois do Pentecostes você vê eles felizes lá, pregando, apanhando, o outro feliz, olha, falaram que vão me bater até... Glória a Deus por isso, por poder sofrer por Jesus. Mas no dia que Jesus estava apanhando lá, eles fugiram. E agora está comemorando, porque diz que vão açoitar eles. Aí está lá, glória a Deus, vou ser açoitado, aleluia. Número 4. O Espírito Santo já revelou sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações. Aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo ficaram cheios do mesmo anseio pela salvação da raça humana. Pentecostes é o início das missões mundiais. E, realmente, depois que aconteceu aqui a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o evangelho explodiu ao ponto de chegar naquilo que a gente falou semana passada. Os discípulos eles estavam tão assim que eles iam para os lugares, chegava lá, acontecia um reboliço e as pessoas falavam: vixe, chegou aqui aqueles que estão transtornando o mundo. Por quê? Porque eles realmente estavam impactando o mundo pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho. Ponto 5 fala: os discípulos se tornaram ministros do Espírito. Não somente pregavam Jesus, crucificado e ressuscitado, levando outras pessoas ao arrependimento e à fé, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito Santo, que eles tinham recebido em Pentecostes. Levar outros ao batismo no Espírito Santo é a chave da obra apostólica no Novo Testamento. Aí, querido, chegou a novidade, agora é ser batizado com o Espírito Santo. E aí os apóstolos saíam pregando, se converteu, quer aceitar Jesus? Quer, então tome, seja batizado com o Espírito Santo. Já batizava nas águas, já batizava tudo no Espírito Santo, já numa paulada só, não tinha problema. E a pessoa já estava apta já a começar a trabalhar no outro dia. Olha que bênção. Mas eles eram ministros do Espírito. Ministros do Espírito. É interessante que aí, né, você vê tudo que aconteceu no livro de Atos, parece coisas surreais, né? As
pessoas já começaram a vender tudo que tinha, entregava para os apóstolos, toma todo o dinheiro, cuida aí, faz o que você quiser. Dá para os pobres, divide, que agora eu vou andar com vocês aí que a coisa tá boa. De tão grande que foi a transformação, o impacto que o evangelho causou depois que começou a ser pregado no poder do Espírito. Aí é engraçado, né, a gente pensar no seguinte, queridos. Isso aqui sim é mais parecido com o que Jesus fez, né? Isso aqui sim, porque os discípulos sozinhos aí era mancada daqui, mancada de lá. Mas agora sim está parecido com o que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus, ele andava cheio do Espírito. Ele andava cheio do Espírito. Tem gente que acha que Jesus fez tudo o que ele fez porque ele era filho de Deus. Mas não, ele fez tudo o que ele fez porque ele estava cheio do Espírito. Porque ele já havia se esvaziado da sua glória antes. Então, depois que ele foi batizado e o Espírito veio sobre ele, aí ele falou, agora se cumpriu Isaías. Se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para pegar aos pobres, libertar os cativos e tudo mais. Levar outros ao batismo no Espírito Santo é a chave da obra apostólica. Hoje, irmãos, nós que estamos nesta visão da igreja apostólica, porque a nossa visão é de Jerusalém, não de Roma, então a nossa igreja tem que ter a visão apostólica, nós precisamos saber que se não levarmos outros ao batismo no Espírito Santo, vamos ficar apanhando aí, apanhando, dando um murro em ponta de faca, tentando fazer a transformação na vida das pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? Ensinar as pessoas a caminhar e andar pelo Espírito. Romanos 8 fala, agora se vocês são em Cristo, se vocês estão em Cristo, então andem no Espírito. Precisa estar andando no Espírito. Precisa estar andando cheio do Espírito Santo. Só assim para a vida dos homens e mulheres serem realmente transformadas. E a gente às vezes foca no problema. Não, filho, esse é o probleminha aqui e tal. E não foca, não, vai para o Espírito Santo, chega lá, toma um banho de Espírito Santo lá, mergulha no rio dele lá, depois você volta e aí você vai ver como resolve tudo. Ponto 6. Mediante este batismo no Espírito, os seguidores de Cristo tornaram-se continuadores do ministério terreno. Ah, agora sim. Mediante ao batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, onde ele achou os discípulos? Pescando. Já tinham abandonado já o projeto. 3 anos de investimento e eles já tinham abandonado o projeto de Jesus e voltaram a pescar. Mas agora, mediante ao batismo do Espírito Santo, eles se tornaram esses continuadores do ministério e continuaram a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Ponto 7. Os discípulos, ao falarem em outras línguas pelo poder do Espírito Santo, foram tidos como que embriagados com mosto. Mosto era o vinho sem fermento, tá? Sem ser fermentado. Aqueles que zombavam dos discípulos talvez hajam empregado este termo, ao invés da palavra mais comum no Novo Testamento para vinho, porque sabiam que os discípulos de Jesus usavam somente o mosto, que era um tipo de vinho doce não fermentado. E eles deram risada, né? E aí Pedro falou, vem cá, gente, que eu vou contar para vocês o que está acontecendo. 3.000 almas, então, se converteram. Que pregação foi essa? Eu queria saber. Eu queria saber que pregação foi essa. Converti 3.000 de uma pancada só. E que antes estavam zombando. Tá? Não era qualquer um, tá? Era 3.000 que antes estavam zombando. Então estavam descrentes mesmo. Mas Pedro virou o jogo ali. Então vamos falar aqui do sermão dele. O sermão de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, por aí ele vai. Agora, a única coisa que eu quero frisar com vocês é uma coisa aqui, ó. Versículo 37. Olha aqui o que o nosso sermão, a nossa pregação precisa produzir. Quando ouviram isso é o quê? O Evangelho, tá? Pedro pegou o Evangelho.
Quando ouviram isso, os seus corações ficaram confortáveis, todo mundo feliz e animado, porque receberam uma palavra de ânimo. Saíram todo mundo empoderados. Não, o coração deles estava aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Aí Pedro falou: pode vir aqui, faz uma fila, 3.000 aqui, que a gente vai batizar vocês agora, nesse mesmo poder aqui, então. Esse é o resultado da pregação e é o que a gente precisa também produzir, queridos. Sabe, então a gente entende aqui que corações aflitos produzem conversão. Aí a gente se lembra do quê? Daquele sermão de John Wesley, pecadores na mão de um Deus irado, que as pessoas se agarravam na cadeira com medo de cair no inferno por causa do sermão que ele ministrou, porque no poder do Espírito. Ele tinha se preparado 30 dias antes para ministrar e o poder do Espírito causou esses corações aflitos aqui nas pessoas, que eles entenderam a sua necessidade, entenderam a sua real situação. Quando a gente prega para o não crente, ele precisa entender isso, né? Você prega o evangelho para o não crente, ele precisa entender e ficar aflito quando ele descobrir que ele está correndo risco. Qual é esse risco? Ir para o inferno. Esse é o risco. E aí eles se convertem. Pedro já deu a receita para a gente aqui. O que faremos? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, juntamente com a sua mensagem, contém um padrão para a proclamação do evangelho. Olha aí, então, ó, se você prega e quer fazer uma pregação dessa aqui, igual a de Pedro, tem um padrão aqui. Qual é esse padrão? Jesus é o Senhor e Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. Primeira coisa que você precisa pôr na sua pregação. A pessoa precisa entender que Jesus Cristo foi crucificado, ressurreto e exaltado e pagou pelos pecados. Estando agora à destra do Pai, Jesus Cristo recebeu autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. Foi outra coisa que o apóstolo Pedro explicou aqui na sua pregação. Todos devem colocar então a sua fé em Jesus Cristo como Senhor, arrepender-se dos seus pecados e serem batizados, demonstrando o perdão dos pecados. Ou melhor, né, o arrependimento pelos pecados e receber o perdão de Deus. Então, os crentes devem esperar o prometido dom do Espírito Santo ou o batismo nele, uma vez que tendo crido e se arrependido. Aqueles que atenderem com fé, devem separar-se do mundo e salvar-se desta geração perversa, para que Jesus Cristo, quando voltar, possa restaurar completamente o reino de Deus. Esta é o conteúdo da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo ressurreto, crucificado, exaltado, que está agora à direita de Deus e vai derramar o Espírito Santo sobre todo aquele que crê, se arrepender, abandonar os seus pecados, ser batizado, demonstrar, né, esse arrependimento e receber o perdão de Cristo. Essa pessoa se torna apta para receber o dom do Espírito Santo e ser batizado nele, para que com isso ela esteja pronta e preparada para esperar Cristo quando ele voltar. É a mensagem do Evangelho. O batismo no Espírito Santo e as manifestações espirituais acompanhantes são cumprimentos de Joel 2, 28 e 29, como a gente leu, que profetizou um grande derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. Só que esse derramamento do Espírito Santo também irá se intensificar ainda mais nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Só que quando Jesus Cristo estiver às portas de verdade, assim, para realmente, quando ele vier, vai haver um avivamento. A gente aprende isso na escatologia, onde muitos serão salvos.